Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada aqui 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá show? Antes de mais nada aí já vai deixando o seu like para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen dentro do YouTube, né? O seu like é muito importante, não só para fortalecer o trabalho, mas também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Quanto mais like o vídeo tem, mas o YouTube entende que esse conteúdo está sendo útil para vocês, tá? Então mete o dedão no like aí para ajudar, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. Nessa quarta-feira, galera, a gente vai ter no caso eu falei 8, não, são 6, tá galera? Errei a conta feia aqui, são 6 jogos. A gente vai ter aqui Campeonato do Uruguai, segunda divisão, vamos ter aqui Liga das Nações da UEFA, vamos ter 2 jogos aqui da Islândia, e vamos ter também aqui Copa do Nordeste e Brasileirão, né? Jogo atrasado entre Botafogo e Ceará. O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é a segunda divisão do Uruguai, né? A gente vai ter aqui o Artigas contra o Albion, esse jogo que acontece aí 3 horas da tarde. O Artigas vai estar jogando em casa, mas não vai ter vida fácil porque o Albion, que é o visitante, está aí com 100% de aproveitamento nesse início, né? 3 jogos e 3 vitórias. Venceu na última rodada 2-0 o Fênix, né? Antes disso tinha vencido fora de casa por 1-0 o Rampla, e venceu também em casa o Atenas por 2-1. Já o Artigas, uma vitória, um empate e uma derrota, está aqui em 8º lugar com 4 pontos. Na última rodada, jogando com o La Luz, empatou, né, em 1-1. Antes disso tinha perdido em casa para o Fênix, e na primeira rodada venceu o Cerrito, jogando fora de casa por 2-0, né? Os últimos 5 jogos de cada equipe a gente vai ver o Artigas, uma vitória, um empate e 3 derrotas, e o Albion, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? O confronto direto teve um jogo aí já esse ano, né? 2 meses atrás, né? Um pouco menos de 2 meses atrás teve o jogo aí onde o Albion venceu por 2-1 fora de casa, e na minha opinião tem grande favoritismo para o Albion vencer novamente, especialmente pelo momento que vai vivendo. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora o empate, né? Albion ou empate, e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Albion. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Liga das Nações da UEFA, né? Semifinal aí, jogo entre Alemanha e Portugal, promete ser um grande jogo por sinal, né? 4 horas da tarde esse jogo. Os últimos 5 jogos aqui da Alemanha a gente vai dar uma olhada, 3 vitórias e 2 empates, né? A Alemanha que está com a seleção muito boa, né? E tem favoritismo nesse confronto. E Portugal, por sua vez, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, a Alemanha venceu as 5 vezes que enfrentou aí, né? Nesses últimos 5 jogos, né? Então a Alemanha aí sempre levando a melhor, assim, principalmente aqui nesses últimos 5 jogos, né? E pela seleção que tem, né? Pelo elenco que formou aí, acredito que tem favoritismo sim para vencer esse jogo. Obviamente que não vai ser jogo tão fácil, mas aqui, galera, a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa vence com empate anula, né? No caso, a Alemanha vence com empate anula, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Alemanha. Nesse jogo aqui, galera, a gente vai dar uma olhada no Genius para ver o que ele está falando aqui sobre esse jogo, né? Vou entrar aqui na minha conta do Genius e a gente vai estar analisando aí esse jogo aí através desse site aqui que ele utiliza a inteligência artificial, né? E a gente já vai clicar aqui em Pergunte ao Genius IA e a gente vai colocar aqui o nome, né? Possivelmente como a seleção vai estar desse jeito assim, ó, Germânia, não vai estar Alemanha, né? Vai estar o nome aí padrão FIFA, né? Aí vai estar aqui Germânia contra Portugal. A gente vai clicar aqui em Pergunte ao Genius e vamos colocar aqui qual o placar desse jogo. A princípio eu coloquei 3-1 Alemanha, né? Vamos ver o que o Genius fala sobre esse confronto aí entre a Alemanha e Portugal, né? Lembrando que o Genius IA é um site onde ele utiliza a inteligência artificial para fazer análise, né? E dar sugestões aí de palpite para você estar aí acrescentando aí no seu trabalho, né? Para você estar trabalhando no mercado esportivo. Lembrando que ele é pago, tá, galera? Então, para você ter acesso a ele aí, você precisa pagar plano semanal, mensal. Você escolhe qual que
que fica no melhor orçamento para vocês. E aqui ele vai estar colocando aqui, galera, ó, com dados, nos bases, bababá, a Alemanha tem uma vantagem significativa, forma recente 73 contra 53 de Portugal, bababá. Aí vamos ver aqui, chance de vitória. Placar projetado, Alemanha 2-1. No caso eu coloquei 3-1, né? Mas aqui no final ele, ó, conclusão firme. Alemanha vencendo, ou no mínimo empatando, com placar mais provável 2-1 ou 3-1, né? Então, assim, o Genius está de acordo também aí com a análise que eu fiz, né? Porque ele botou essas duas opções aqui de placar, né? 2-1 ou 3-1. Então, o Casa vence com empate anula que a gente escolheu, né? A Alemanha vence com empate anula, iria bater, segundo o Genius, e o mais de 2,5 gols também bateria aí, segundo o Genius, né? Então, a análise que o Bet Green fez aí, o Genius ia estar aí de acordo, né, galera? Então, ficou aí essas duas opções de placar, né? 2-1 ou 3-1. O Bet Green escolheu 3-1, né? Então vamos ver se bate aí esse placar exato e principalmente os palpites que eu deixei, né? Então lembrando aí que o Genius é um sitezinho aí muito interessante para você que não tem tempo para poder ficar analisando jogos, tá, galera? O investimento vale a pena. Eu particularmente prefiro que vocês peguem aí o plano mensal porque o custo-benefício é bem mais interessante, né? O de 7 dias, se você quiser testar show de bola, mas o valor que você vai pagar já não vale tanto a pena, que se eu não me engano é R$19, enquanto o mensal é 34, se eu não me engano, tá? Então eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, no comentário também, o link do Genius IA, só você clicar, fazer seu cadastro e dar uma olhada nos planos aí e ver qual que é mais interessante, fechou? Agora vamos aqui para o próximo jogo, né? Vamos ter aqui Campeonato da Islândia, a segunda divisão. Vamos ter o Fylkir contra o Leiknir. Jogo que acontece 4h15 da tarde. Na classificação a gente vai ver aí as duas equipes lá embaixo, né? Principalmente o Leiknir, que é o último colocado, né? O visitante somou apenas 1 ponto, né? 1 empate, 4 derrotas. E o time da casa aqui, o Fylkir, tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 5 pontos em 9º lugar. Os últimos 5 jogos aí do Fylkir, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E o Leiknir, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? O confronto direto aqui, o Leiknir costuma levar a melhor, porém não está vivendo um momento legal, né? 24 derrotas seguidas. E com isso a gente vai ter um jogo interessante aqui para assistir gol das duas equipes, né? O ambos marcam, que na minha opinião é bem interessante, além do mercado de gols, né? A primeira opção que a gente vai pegar é o ambos marcam e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, também da Islândia, segunda divisão, a gente vai ter o Thor Akureyri contra o Völsungur. Jogo que acontece aqui 4h15 da tarde. O jogo vai ser na casa do Thor Akureyri, que está em terceiro lugar, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 10 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, enquanto o Völsungur está aqui em 8º lugar com 6 pontos, né? 2 vitórias e 3 derrotas até o momento. Os últimos 5 jogos aí do Thor Akureyri, 4 vitórias e 1 derrota, e do Völsungur, 2 vitórias e 3 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Thor Akureyri, 2 vitórias do Völsungur e 1 empate, né? Nesses últimos 5 jogos, e sempre batendo muitos gols, como vocês podem ver, né? A princípio aqui, galera, a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Thor Akureyri. Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter o jogo da noite aqui, né, a Copa do Nordeste aqui, né, rodada 5, a gente vai ter o Confiança jogando em casa contra o Bahia, 7 horas da noite esse jogo, né. Na classificação aqui a gente vai ver o Bahia aí na primeira posição, né, ainda não perdeu, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 14 gols marcados, 4 gols sofridos, tá aí com 13 pontos, né. Já o Confiança tá aqui em 5º lugar, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, somando 7 pontos, né. Se vencer esse jogo, entra aqui no grupo dos 4 melhores para tentar aí se classificar para a próxima fase, né, para as quartas de final. E os últimos 5 jogos do Confiança, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né, na última rodada aí pela Série C, né, uma equipe que participa da terceira divisão, venceu o Brusque por 4-1 goleada, né, então vamos ver isso aí dá motivação para a equipe surpreender e conseguir uma vitória diante do Bahia, né. O Bahia, por sua vez, 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, né, venceu 2 desses jogos aqui pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil vencido
venceram de goleada o Paysandu, né? E 2 derrotas aqui, uma no Brasileirão e uma na Libertadores pro Internacional, né? O confronto direto aí teve 4 jogos, né? E o Bahia venceu os 4, né? Todos os 4 jogos aí pela Copa do Nordeste, tá, galera? Todos eles aí pela Copa do Nordeste. E acredito aí que pelo momento, né? Pelo cenário do jogo, tá muito interessante para gols esse jogo, né? A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso último jogo aqui, galera, a gente vai ter um jogo atrasado aqui do Brasileirão, né? Botafogo e Ceará. Jogo 8 horas da noite. O jogo vai ser na casa do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo tem favoritismo para vencer, né? Até o momento, o Botafogo está em nono lugar com 15 pontos, a mesma pontuação do Ceará, né? A única diferença aí é que o saldo de gol do Botafogo é melhor, né? Porque número de vitórias, empate e derrota é a mesma coisa, né? 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas para cada um deles. E o Ceará aí, que na última rodada acabou perdendo em casa para o Atlético Mineiro, né? E o Botafogo, por sua vez, venceu fora de casa o Santos, né? Então, pela lógica aí e pelo futebol que tem apresentado, o Botafogo aí tem favoritismo, especialmente em casa, né? Em casa, nesse Brasileirão, a equipe tem 3 vitórias, um empate e nenhuma derrota, né? Não perdeu ainda jogando em casa. E o Ceará, por sua vez, fora de casa, ainda não venceu, né? 2 empates e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos aí do Botafogo, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Ceará, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto tem um equilíbrio, né? Uma vitória do Botafogo, uma vitória do Ceará e 3 empates, né? Mas acredito aí que pelo fator de estar jogando em casa, né? No tapetinho, eu acredito aí que o Botafogo vai buscar esses 3 pontos aí para subir na tabela e não se distanciar aí da turma aqui do top 6, né? Até mesmo do top 4, né? Porque o top 6 aqui seria, deixa eu botar aqui total, seria aqui do Bahia, Fluminense, Palmeiras, Bragantino, Cruzeiro e Flamengo, né? Então o Botafogo vencer nesse jogo, ele vai a 18 pontos e pode passar, né? Pode passar não, ele passa o Bahia, né? Entra na 6ª posição aqui porque vai ter o mesmo número de vitória do Bahia, porém o saldo de gol do Botafogo é melhor, né? O Botafogo aí vencendo por um placar simples, vai a 7 de saldo, enquanto o Bahia tem 0, né? Tá zerado aí o saldo do Bahia, então o Botafogo vencendo pega essa 6ª posição, né? A mesma coisa vale pro Ceará, se vencer, também entra aqui no grupo dos 6 melhores. Acredito que esse jogo aqui, como eu falei, né? O Botafogo tem o favoritismo e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Botafogo para vencer. E a segunda opção a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Botafogo, 2-0 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Nessa quarta-feira a gente vai ter uma rodada aí com uma grade bem mais interessante do que segunda e terça, né? Principalmente terça. E acredito aí que a gente vai ter uma assertividade muito boa aí, se Deus quiser, tá? Agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada. E o nosso bilhete ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete aí para essa quarta-feira, né, o nosso bilhete da rodada, a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Liga das Nações da UEFA, jogo entre a Alemanha e Portugal, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa do Nordeste, jogo entre Confiança e Bahia, mais de um gol e meio na partida também. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, né, jogo atrasado entre Botafogo e Ceará, a gente pegou vitória do Botafogo. No final a gente teve uma odd de 2,57. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 257,90. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então é um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Lembrando a todos vocês, galera, que se não tiver muito confiante aí na vitória simples do Botafogo, né? Eu particularmente estou muito confiante, mas se você não tiver tão confiante assim, você pode estar colocando aqui Botafogo com empate anula para dar aquela garantia extra aí no bilhete, né? Obviamente que vai diminuir o valor total aqui da odd, né? Mas passa uma segurança a mais aí para vocês, tá? Então quem não tiver tão confiante assim igual eu, pode estar colocando um empate anula aí a favor do Botafogo, fechou? E lembrando também que eu vou estar deixando o link desse bilhete na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete aí pronto, né? Sem necessidade de ficar procurando jogo por jogo, mercado por mercado. É só você clicar no link e colocar o valor que você deseja aí fazer a sua entrada, tá? E lembrando que a gente fez esse bilhete na Estrela Bet, então se você não tem conta lá na Estrela Bet, já clica no link, faça seu cadastro lá, aproveita as vantagens que tem dentro do site, né, que são várias, e também aproveita aí para fazer esse bilhete da rodada que ficou muito top, fechou?
Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!